Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus diante de sua paixão e Jesus causa de divisões. Disse Jesus a seus discípulos: Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Aos despenseiros, isto é, aos sacerdotes, parece que foram destinadas as palavras precedentes, para que saibam que hão de sofrer uma punição pesada no futuro, caso descurem o governo da criadagem do Senhor. Mas como é pequeno o avanço de quem é afastado do seu erro pelo medo do suplício, o Senhor os incendeia a buscar o amor da divindade, dizendo: Eu vim trazer fogo à terra. Não dê certo o que consome os bons, mas o que produz a boa vontade, que melhora as vasilhas de ouro da casa do Senhor e consome o feno e a palha. São Cirilo. É costume da Sagrada Escritura designar por fogo os discursos sagrados e divinos. Assim como quem purifica o ouro e a prata consome com o fogo as suas impurezas, assim o Salvador, pelos ensinamentos evangélicos, purifica na virtude do Espírito o intelecto daqueles que nele creem. Este, portanto, é o fogo salutar e útil, pelo qual os habitantes da terra, que andam, por assim dizer, frios e apagados por causa do pecado, se inflamam à vida de piedade. São João Crisóstomo. O Senhor chama de terra não a que pisamos com os pés, mas a plasmada por suas próprias mãos, que é o homem, em quem o Senhor inseriu um fogo para consumir os pecadores e renovar as almas. Tito Bostrense. Quando diz vim, devemos entender que veio do céu, pois, se tivesse vindo de uma terra a outra, não diria vim trazer fogo à terra. São Cirilo. O Senhor acelerava o incêndio desse fogo, por isso segue, e como eu desejaria que já estivesse aceso. Com efeito, alguns israelitas já tinham abraçado a fé, e os primeiros dentre eles foram os venerandos discípulos. Mas o fogo, uma vez aceso na Judéia, devia ocupar a terra inteira depois de consumada a sua paixão. Daí que siga: devo receber um batismo, pois, antes da venerável cruz e da sua ressurreição dentre os mortos, limitava-se a Judéia a fama da sua pregação e de seus milagres. Depois, porém, que uns ensandecidos mataram o príncipe da vida, então deu o mandamento aos apóstolos, dizendo: E depois ensinai todas as gentes. São Gregório Magno. Ou ainda, o fogo é mandado à terra quando o ardor do Espírito Santo sopra a mente terrena, queima e consome todos os desejos carnais dela. Acendida do amor espiritual, lastima o mal que cometeu. Assim, a terra arde
quando a consciência se acusa a si mesma e o coração do pecador é queimado na dor da penitência. São Beda. Nosso Senhor acrescenta: devo receber um batismo, isto é, tenho de ser antes banhado no batismo do meu próprio sangue e em seguida incendiar os corações dos fiéis com o fogo do Espírito. Santo Ambrósio. Tamanha é a consideração do Senhor por nós que ele dá testemunho do seu desejo de infundir em nós a devoção, consumar em nós a perfeição e acelerar por nós a sua paixão. Daí que siga: e como me angustio até que esteja consumado. Alguns manuscritos dizem: e quão grande é minha angústia, et quomodo quangor, em vez de coarctor, isto é, quão grande é minha tristeza, pois, embora não tivesse em si mesmo nenhuma causa de mágoa, angustiava-se por nossas tribulações e mostrava tristeza pelo tempo da morte, tristeza que não lhe vinha do medo da própria morte, mas da demora até a nossa redenção. Se angustiava até o cumprimento da paixão, estava, todavia, tranquilo quanto ao próprio cumprimento. Feria-o a condição do afeto corporal, e não o medo da morte, pois, havendo recebido o corpo, devia sofrer tudo o que é próprio do corpo: a fome, a sede, a angústia e a tristeza. A divindade, porém, desconhece qualquer mudança em meio a esses afetos. Ao mesmo tempo, mostra que, no combate da paixão, a morte do corpo é a libertação de toda ansiedade, e não o cúmulo da sua aflição. São Beda esclarece como, após o batismo da sua paixão, após a vinda do fogo espiritual, a terra vai arder, acrescentando: pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. São Cirilo. Que dizes, Senhor? Não vieste dar-nos a paz? Tu que fizeste a nossa paz, pacificando por meio da cruz todas as coisas celestes e divinas? Tu que disseste: dou-vos a minha paz? Ora, é evidente que a paz tem sua utilidade. Às vezes, porém, é prejudicial e afasta o homem do amor divino, quando, por exemplo, se entra em acordo com os que se opõem a Deus. Por isso, Nosso Senhor ensinou os fiéis a evitar alianças terrenas, donde segue: pois, doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra o pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Santo Ambrósio. Embora a enumeração contenha 6 pessoas, a do pai e do filho, da mãe e da filha, da sogra e da nora, são, na verdade, 5, porque a mãe e a sogra podem ser a mesma. A mãe do filho, afinal, é a sogra da esposa dele. São João Crisóstomo. Com estas palavras, antecipa um acontecimento futuro. Acontecia, afinal, de, na mesma casa, viver um fiel, cujo pai quisesse arrastar a infidelidade. Tanto prevaleceu a força do ensinamento de Cristo, porém, que os filhos abandonavam os pais, as filhas abandonavam as mães, e os pais abandonavam seus filhos. Comprouve aos fiéis de Cristo não apenas desprezar suas propriedades, como também tudo sofrer desde que não fossem privados do culto da fé. Ora, se Nosso Senhor fosse mero homem, de onde teria que tirado este pensamento de que os pais o teriam de amar mais do que os filhos mais que aos pais, os homens mais que as suas esposas, e isto não em uma casa apenas ou 100, mas por toda a terra? E não apenas o predisse, como o cumpriu de fato. Santo Ambrósio. Em sentido místico, a casa, que é uma só, é um só homem. Onde lemos 2, a miúde quer dizer a alma e o corpo. Havendo acordo entre eles, tornam-se ambos um só, e um é o que serve, o outro o que domina. Ora, 3 são as afeições da alma, uma racional, outra concupiscível, a terceira irascível. São divididos, pois, 2 contra 3 e 3 contra 2. Pela vinda de Cristo, afinal, o homem, que era irracional, foi tornado racional. Éramos carnais, terrenos.
enviou Deus seu Espírito aos nossos corações e fomos tornados filhos espirituais. Podemos ainda dizer que nesta casa há outros 5: o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. Se, pois, por meio do que ouvimos ou lemos, com os sentidos da visão e da audição, expulsamos os deleites supérfluos do corpo, que são recebidos através do paladar, do tato e do olfato, dividimos 2 contra 3, na medida em que o estado da mente não é tomado pelas seduções dos vícios. Ou, se admitimos que os 5 sentidos são corporais, a separação é agora dos vícios e dos pecados. Ou ainda, podemos ver nisto a carne e a alma separadas do olfato, do tato e da luxúria, pois o sexo mais forte, que é o da razão, se inclina às afeições viris, já a luxúria esforça-se por amolecer a razão. Desta origem saiu e criou a raiz a paixão de diversos desejos. Quando a alma, porém, volta em si, abjura seus herdeiros bastardos, e a carne, olhando para os desejos que ela mesma gerou em si, aflige-se de estar presa nesses como que espinheiros do mundo. Mas, como se fosse a nora do corpo e da alma, a sensualidade se casou com a paixão dos maus desejos. Portanto, enquanto permaneceu na mesma casa uma harmonia indivisa, mancomunados os vícios, não parecia haver divisão nenhuma. Mas quando Cristo mandou às terras o fogo para queimar os delitos do coração ou a espada para penetrar o que estava oculto, então a carne e a alma, renovadas pelos mistérios da regeneração, desfazem a união com seu rebento, de modo que os pais são divididos contra os filhos, na medida em que a paixão intemperante abdica da intemperança, e a alma recusa a comunhão com a culpa. Também os filhos são divididos contra os pais quando os homens, renovados, recusam os antigos vícios, e a sensualidade, chegada à adolescência, foge à disciplina de sua casa demasiado severa. São Beda. Ou ainda, por 3, entendam-se os que têm a fé na Trindade, por 2, os infiéis que dissentem da unidade da fé. O pai é o diabo, de quem éramos filhos por imitação, mas, depois que desceu aquele fogo celestial, separou-nos dele e nos mostrou o outro Pai, que está nos céus. A mãe é a sinagoga, a filha é a igreja dos primeiros tempos, que suportou perseguição da parte da sinagoga mesma, de que se originara, e contradisse a sinagoga com a verdade da sua fé. A sogra é a sinagoga, a nora é a igreja dos gentios, porque Cristo, o esposo da igreja, é filho da sinagoga segundo a carne. A sinagoga, portanto, dividiu-se contra a nora e contra a filha, perseguindo os crentes de ambos os povos. Mas também a nora e a filha se dividiram contra a sogra e a mãe, negando-se a receber a circuncisão carnal. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.